Olá, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre um pouco o Estatuto do Desarmamento. É, Será que o pote de armas que muitas pessoas hoje em dia ficam falando que é uma saída para o nosso país, para o índice de criminalidade que só cresce cada dia mais e essas outras coisas? Primeiro a gente vai começar com um panorama aqui da evolução do número de mortes desde 1996, são dados obtidos através do DataSUS, do, do mapa da violência de 2016, homicídios por armas de fogo no Brasil. Esse, esse, esse estudo feito pelo governo federal aqui, pelo Júlio Jacobo, publicado pela Fracasso no Brasil, ele mostra o mapa dos homicídios por arma de fogo desde 1996 até 2014. Eu vou estar mostrando alguns gráficos que são adaptados pelo jornal Nexo, que é um jornal digital, e também algumas imagens do próprio estudo retirado direto deles. Qualquer um desses estudos eles vão estar disponíveis no link abaixo, ok? Na descrição do vídeo. Aqui a gente pode ver no primeiro que a evolução da morte desde 96. Aí há mortes por suicídios, acidentes e homicídios a cada 100 mil pessoas. Vamos focar aqui primeiro na morte com arma de fogo, que é a linha vermelha que é a última lá embaixo. A gente pode perceber que ela estava um pouco mais baixo em 96 e começou a crescer até 2002. E em 2003, que foi homologada o Estatuto do Desarmamento, e a gente pode ver que deu uma decaída, de repente tem um pico, aí ficou um pouco irregular, subiu, e em 2014 voltou a crescer mais do que era em 96. Aqui pelos estados, vamos analisar cada estado primeiro. A gente pode ver que Aracaju ele começa abaixo dos 25 mil, ele sobe agora, chega a 50 mil mortes em 2014, vale ressaltar, sempre 2014 que foi o último estudo, a última vez que esses dados foram levantados. Em Belém estava abaixo dos 25, bem mais abaixo, cerca de uns 15 por aqui pelo gráfico, e ele subiu, está perto dos 50 mil. Belo Horizonte também está baixo, só que ele está abaixo dos 25 mil, só que ele parou nos 25 mil. Ele teve um pico muito alto quando foi instaurada a lei, mas ele decaiu. Ele decaiu, mas também não foi tão grande. Agora em Roraima, Boa Vista, a gente pode ver que esse foi um caso que a lei funcionou, que ela estava perto dos 25 mil, aí ela desceu abaixo, bem abaixo da metade, ela cresceu por volta de 2012, 2013 e caiu em 2014. Agora Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a gente vê que estava perto de 50 mil, uns 40 mil ou 30 mil casos de morte, mas ele decaiu para baixo de 25, quase metade de 25, vai dar cerca de umas 15, 12 mil mortes aqui aproximadamente, olhando pelo gráfico. E Cuiabá estava aqui perto do 25, entre 25 e 50, e por incrível, ela teve esse pico antes da lei, e com a lei ela decaiu e aparentemente manteve desde 96, corrigindo. Agora Curitiba, Paraná, a gente vê que teve um crescimento em 2008, 2012, como mais ou menos seguindo aqui em 2010 começou a decair mais ou menos.
que um caso que se manteve, quase foi. O Distrito Federal caiu, mas depois voltou quase na mesma altura, mas tá mais baixo de 25 mil. Vale ressaltar aqui, ó. Ele tá na risca dos 25 mil. E passando pro próximo, aqui é Florianópolis. Florianópolis ele estava com índice bem baixo, nem chega, acho que é uns 10 mil, abaixo, muito abaixo dos 25 mil, perto de zero quase. E ele chega agora na metade, uns 12, 13 mil em 2014. Fortaleza aqui a gente pode ver que aumentou muito, passou de 50 mil, está praticamente acima de 75 mil mortes. Aí é um caso, né? Ceará, onde a gente ouve muitas notícias de casos de polícia, o índice de criminalidade está muito alto. Agora passando para Goiânia. A Goiânia aumentou um pouco, foi crescente. Mas não no mesmo ritmo. Você percebe agora, fazer uma analogia aqui, utilizando Goiânia, que ele estava crescendo no índice escalonado e literalmente caiu. No Ceará, ele estava crescendo devagar e teve um pico aqui, ele cresceu muito, então não é parâmetro para a defesa para a revogação do estatuto, né? Agora vamos continuar, depois a gente faz mais alguns adendos, algumas opiniões. João Pessoa estava abaixo de 25 mil, subiu para cima de 75 mil e caiu em 2014. Também lá na Paraíba, um lugar próximo do Ceará, Nordeste, altos índices de criminalidade, né? A gente pode perceber. Macapá, a Macapá caiu, ele estava entre 25 e 50, agora está beirando os 25. Maceió estava entre também 25 e 50 e ele subiu. Estava muito alto e caiu para 75, mas ainda é um dos maiores índices que tem aqui, Alagoas, estado de Alagoas, que a gente tem visto nas últimas notícias que está um estado crítico, que precisa de alguma intervenção, algo do tipo. Manaus estava abaixo dos 25, cresceu também. Caiu perto do estatuto e começou a aumentar gradativamente. Natal, Rio Grande do Norte, outro lugar também que a gente viu que cresceu. Agora Palmas manteve, mas cresceu. Agora vamos acelerar um pouco, porque Porto Alegre também mantém meio estável, mas está maior do que antes. Porto Velho cresceu. Recife é um estado que está interessante aqui, que o maior pico foi perto de 98 por aqui. Ele estava marcando perto dos 100 mil mortes por arma de fogo, e agora em 2014 está um pouco acima de 25, uns 30 por aí. É um lugar que deu certo. Rio Branco, no Acre, perto do 25, manteve, mas está um pouco acima. Mas se vê que ele estava muito baixo, mas começou a crescer por volta de 2010. Aqui Rio de Janeiro não tem, eu acho que os dados não estavam disponíveis, mas ele começou aqui a partir dessa data, perto de por 98, mas a gente percebe que diz que caiu, né? Rio de Janeiro, que a gente vê as facções todo dia no jornal, bandidos com arma à mostra, equipamento de uso exclusivo militar, mas não é tanto exclusivo assim, que está na mão deles, né? E
aqui diz que tá mais baixo que outros casos, que nem a gente for relembrar aqui o caso de João Pessoa, que tá muito alto, o caso de Alagoas. Diz que aqui Rio de Janeiro caiu. Vamos ver. Essa aqui é só a análise do jornal, tá? Depois a gente vai para os dados crus, vamos assim dizer, da publicação. Salvador estava acima de 25, entre 25 e 50. Cresceu bastante em 2010, até 2010, mas caiu para baixo de 50, mas está menos. Não está tão menos do que no início. 96 aqui nos dados. E São Luís no Maranhão só cresceu, né? Olha o estado do Collor lá. O estado do Collor, viagia legal. O estado do Collor é Alagoas. Não liga porque eu digo. Às vezes eu dou uns bug aqui. São Paulo. Aqui o índice estava muito alto. Estava acima dos 50 mil aqui. E os outros acima de qualquer outro, 150 mil. Mas isso não é um caso, a gente só está analisando a linha vermelha. E ela caiu para baixo dos 25 mil, cerca de metade. Teresina no Piauí, a gente percebe que cresceu. E Vitória no Espírito Santo decaiu. Esse aqui foi o estudo do jornal, analisando as informações que o jornal condensou sobre a publicação, porque aqui na publicação não tinha essas imagens, tinha alguns gráficos, mas aqui está bem mais melhor explicado com esses gráficos. A gente vai passar agora para um próximo, uma tabela que vem da publicação do DataSUS. E agora sim a gente pode ver de 1980 a 2014. O jornal pegou de 96 a 2014, aqui está mais amplo. O jornal dá uma condensada. Agora temos aqui, ele está separado o ano, acidente, suicídio, homicídio indeterminado e total por arma de fogo. Determinado deve ser bala perdida, acidente, essas coisas. E a gente vê que aumentou, né? Tá 44 mil. Isso são um dos principais argumentos das pessoas que são contra o Estatuto do Armamento, que fala que os números só aumentaram, não resolveu nada. Mas será que é isso mesmo? A gente vai analisar isso agora. Aqui tá cerca... começa bem baixo, 8 mil. E depois ele cai... Ele não cai, né, Albert? Ele não cai, ele continua subindo e chega até 44 mil em 2014. Isso é um número bem grande, mas agora a gente vai num gráfico ver o que aconteceu. De 80 até 2003, 2004, aqui mostra o ponto, que é onde tem o estatuto. A gente pode perceber que ele estava crescendo 8,1% ao ano. E depois do estatuto, desarmamento, 2,2% ao ano. Olha só, ele diminuiu, cresceu. Pessoas morreram? Pessoas morreram. Mas ele não é aquilo que desenham, falam pra você e berram aos quatro ventos que não é verdade, que o estatuto não funcionou, que o estatuto é falho, é simplesmente mais uma forma do comunismo, os PT, Petralha, Lula. Mas esse discurso, essa ultradireita que acontece no país, ou de povo que se julga liberal e não é. Porque a gente pode perceber aqui que diminuiu sim. E não defendendo Lula, PT, que foi na época tudo, foi noticiado. Não querendo
justificar, defender ninguém aqui. Isso não é assunto do vídeo. Tanto que eu sou contra. Hoje em dia o povo quer saber se você é contra ou a favor. Eu sou completamente contra o PT ou qualquer outro partido. Tô quase um anarquista no que se diz respeito a isso. Mas vamos voltar à análise. Sem uma desculpa pessoal minha sobre o assunto. Aqui a gente vê em números que diminuiu. A publicação é de 2016, mas os dados vão até 2014. Só para relembrar. Aqui o número de homicídios por AF. A AF é arma de fogo. E a gente vê nesse último gráfico aqui que isso é uma completa mentira, que o estatuto favoreceu o crime organizado, que o cidadão de bem, o cidadão comum está indefeso, sua casa porque não está armado, porque antigamente o povo se respeitava, né? Um falso respeito, mas é medo mesmo de levar chumbo grosso, levar uma bala no meio da testa, do que respeito, né? Mas analisando tudo, ele funcionou sim. Se você falar que não funcionou, simplesmente você está repetindo algo que outra pessoa falou. Aqui eu estou apresentando os dados, eu vou deixar o link na descrição. Se você quiser, você pode procurar ler. Se você ler, né, que esse povo que fala que porque aconteceu isso, aquilo, mas no fundo não leu de verdade, não leu o artigo, não sabe de onde está vindo a fonte. Ele vê vídeo no Facebook, vídeo na internet de fulano de tal, que se diz entendente do assunto, ele estudou, ele é policial não sei aonde, ele é político, o que seja, o caramba 4. Nada disso. A gente está vendo inúmeros que funcionou. Mas e agora? Como que a gente resolve o lance da segurança pública? Não sou nenhum perito em segurança pública, nada do tipo. Isso é apenas uma visão minha. Tenho formação superior, isso aqui é uma análise só. Eu tenho formação superior, sou professor e de educação infantil, eu ia falar. Mas isso aqui é só um dado mais acurado. Se você tem uma noção de conhecimento científico, você percebe que isso aqui é o que é a verdade, não que eles estampam nas redes sociais ou em vídeos, entrevistas e palestras que eles falam por aí. Agora, chamar atenção para uma coisa. Como eu havia dito, eu não sou perito de segurança pública. Eu vejo documentário, eu vejo entrevista, assisto programa policial. E o que eu vejo? O que falta é despreparo da polícia em muitos dos casos. Porque você vê, como que a arma que eu disse anteriormente, a arma de uso exclusivo do exército, tá na mão de traficante? Como que a arma de uso exclusivo da PM tá na mão de traficante? Como que isso foi parar lá? A gente tem que repensar isso. Outra coisa, tá tendo serviço de inteligência, tá tendo patrulhamento nas ruas, essa polícia é corrupta, essa polícia é 100% corrupta, alguma parte, ou superintendente, da onde que tá vindo essa corrupção para essas armas estar sendo distribuídas? Quem está deixando de passar uma denúncia para que não investiguem um determinado caso e descubram um esquema, essas coisas? Ou, tipo, o que está acontecendo porque o serviço da polícia não está acontecendo? O cidadão comum, segundo a lei que eles querem aprovar, uma das leis, a mais famosa, que até o Bolsonaro apoia, ela é que você, se eu me lembro bem, você tem que estar nenhuma passagem para a polícia, você tem que
tá regularmente, em dia, com seus serviços, essas coisas, e se não estou enganado, também passar por teste psicológico, porque o teste psicológico talvez garanta uma possível segurança, é um tipo um filtro para que pessoas loucas, pessoas que cometam assassinato em massa, esses homicídios, né, de forma a rodo, de forma fácil, que nem acontece em alguns casos nos Estados Unidos. E isso talvez não seja verdade. Por que nos Estados Unidos esse exemplo, usando esse exemplo dos Estados Unidos, que ultimamente teve o caso do rapaz que entrou no colégio e matou 18 ou 19 pessoas, não estou certo. Num jornal eu vi 19, no outro eu vi 18. Mas esses casos são recorrentes no EUA. Praticamente teve quase 20 desses casos desde janeiro de invasão, de assassinato em massa em colégios, em locais nos Estados Unidos. Mas o que a gente vê na internet na principal discussão? O povo quer falar que é caso isolado. Não é caso isolado. Isso está acontecendo 19 vezes? 18, né? 18 vezes esse ano. Não é caso isolado. Ele ocorre. Ele ocorre em praticamente todos os pontos do mapa dos Estados Unidos. Eu vou tentar procurar essa imagem e colocar no vídeo para mostrar para vocês. Então isso é um falso moralismo, isso é uma falsa falar falsa mentira não faz sentido nenhum. Isso é um falso discurso, simplesmente porque num vídeo que eu tava pensando em publicar, não sei se eu vou publicar, que a pessoa, na verdade, ela não quer arma de fogo para se defender de bandido. Isso é uma pura mentira. Isso simplesmente é porque muitas pessoas querem arma de fogo para mostrar que ele é o cara, que ele é o que manda, para ele tirar satisfação, esse tipo de coisa. No fundo, ele não quer se defender, ele quer matar. Mas é bandido, porque a gente não mata? Você tá querendo ser também um assassino de bandido, você é um psicopata do mesmo jeito. Vamos falar também, citando um exemplo, é ficcional, mas vale o exemplo que muitas pessoas acabam usando, que eu já vi, é o do filme do Charles Bronson, O Desejo de Matar. Saiu na década de 70, após a família dele ser morta por uma gangue. A mulher foi morta e a filha foi abusada, mas a filha teve problemas, tudo, acabou se suicidando, tudo. Ele decide pegar uma arma que ele ganha de presente de um cara que ele foi prestar serviço como arquiteto. O cara é um arquiteto, uma pessoa de bem, entre aspas. Ele recebe a arma. Quando ele volta, ele quer soltar todo aquele ódio que ele sente por um caso que aconteceu com a família dele e matar todos. Isso é a mesma coisa que todo mundo, aparentemente, quem deseja, é o perfil de quem quer, que apoia esse tipo de ação. Ele não é um justiceiro, ele não é um... Não, ele é um justiceiro, mas ele não chega a ser um herói. Ele é simplesmente um psicopata louco, maníaco, que quer matar todo mundo. Ele tá acabando nem matando quem lhe fez mal. Ele quer matar qualquer pessoa que seja uma ameaça para as outras pessoas. E às vezes isso não é alternativa. Você quer julgar o bandido, você quer julgar quem é que seja, antes de você ter a sua moral contestada. Então é um caso para se repensar. Ter uma arma em casa vai ser bom? E outra coisa, um outro ponto querendo levar em consideração aqui. Por que tais políticos sempre apoiam o cancelamento, fugiu a palavra, que a revogação do estatuto do armamento,
deve ter algum motivo. Nos Estados Unidos, o que a gente tem? Uma empresa brasileira que vende arma lá fora, que é a Taurus, e cresce lá, porque é barata pelo comprar os preços das armas de lá, e promete a mesma coisa. E lá, quem defende isso tem grandes contratos com essa indústria armamentista e simplesmente ela está focando no bem próprio. Ela não está querendo focar num falso moralismo. Que quem ele faz isso é um falso moralismo. Perdão. Eles não estão focando em ajudar as pessoas. É um falso moralismo. E a mesma coisa a gente pode pensar aqui. Por que tanto vou ter que falar, o político que está sempre em voga agora, Bolsonaro. Perdão. Por que ele ele fica falando sempre o mesmo discurso? Ele pega lá na ferida da população. Olha o que o bandido faz. Ele entra na sua casa, você é impotente, joga na sua cara que você é um merda. Pra quê? Pra você se sentir com mais raiva. A raiva gera ódio, porque ela vem do medo. Agora a gente lembra daquela citação do Star Wars, que eu não vou lembrar se tá certa, que é: o medo gera raiva, a raiva gera o ódio leva ao lado sombrio, ao inverso. Não vou lembrar. Eu posso colocar no vídeo. Então é pra repensar muito bem isso. Outra coisa é, além desse dogma que eles criam, que só o bandido anda armado e o cidadão de bem não anda armado, também é outra desculpa muito da esfarrapada. Isso é só pra pegar na ferida, manipulação deles. Você pode pensar assim, tipo, ninguém me diz isso. Você pensou nisso? O que a gente está pensando é segurança pública. A melhor forma de você não ter guerra é não desejar guerra. Você quer guerra. Isso literalmente vai virar uma guerra civil hoje em dia. Porque não adianta você fazer teste psicológico. O teste psicológico, ele vai garantir naquele momento. Você não vai ter a mesma capacidade. Eu vou falar capacidade intelectual, mas me fugiu o termo correto, mas a sua cabeça, falando de uma forma mais popular, a sua cabeça não vai ser a mesma de agora, vai ser daqui 3 meses ou 5 meses. Por mais que esse teste psicológico possa ser feito periodicamente, de 3 em 3 meses, de 5 em 5 meses. Isso não garante nada, ou de ano em ano. Porque qualquer trauma nas aulas de psicologia, você pode perceber isso, qualquer trauma ele pode desencadear uma ação que a pessoa não está esperando. Nesse meio tempo que ele não está tendo essa segurança desse aval médico que ele pode, desse aval psiquiátrico que ele pode matar alguém, pode matar a família, pode matar alguém que ele discutiu no trânsito. Isso é completamente inválido. Melhor você não ter isso do que você ter. Melhor você não ter isso do que você ter a arma, né? Melhor você ficar sem a arma do que ficar com a arma. E eles estão querendo empurrar isso como uma medida salvadora, a solução, medida divina para suprir os outros erros que tem no nosso país, como educação, saúde, policiamento, que a gente vê que não é no mesmo nível em todos os estados, municípios. Tem município que ele é mais favorecido porque ele é capital, perto da capital, o tamanho da cidade, se ele é mais afastado, muitas vezes não é o mesmo policiamento. Às vezes para o estado, a frota, os carros, os equipamentos são novos. Para um estado você ainda vê aqueles rabecão antigo, aqueles Gol anos 2000. Às vezes tem até polícia de Fusca ainda, se duvidar, em algum lugar. E enquanto em outro você vê S10, Camburão S10 nova, 2016, 2015. São carros praticamente novos.
equipamento, armas novas, colete, treinamento. Às vezes a escola não é a mesma em todos os lugares, como a gente pode ver nos gráficos, que ele é completamente diferente. O estatuto ele refletiu de formas diferentes nos estados. E uma coisa que eu esqueci de comentar no final, fazendo um adendo que eu tinha lido nessa publicação, que os índices podem ter aumentado de 8.700 para mais de 40 mil, mas o que a gente tem que pensar ao ano, né? A gente tem que pensar que a população aumentou. E no próprio artigo ele diz que não leva em consideração o aumento da população. Ele não foi feito um reajuste, que nem você vê às vezes a inflação. Teve uma suposta inflação de pessoas que nasceu mais gente e tem mais gente morrendo. Ele não leva em consideração isso. Ele não equipara os números. Pode ser que os números não tenham aumentado tanto, se for ver assim, mas o ser humano não é dinheiro pra gente fazer essa conversão. A gente só pega os números completos, né? Mas a gente percebe que houve uma diminuição no crescimento dos homicídios causados por armas de fogo no Brasil. Isso é inegável. Muitos outros assuntos eu queria discutir nesse vídeo, mas ele vai ficar muito longo, já dá mais de meia hora, eu acho. É muito delicado, não é só eu que sou detentor da verdade. Isso aqui é um ponto que eu acho que é muito importante as pessoas repensarem, que muitas vezes não está em discussão, as pessoas se negam a discutir isso, as pessoas às vezes estão cegas por uma falsa doutrina, seja ela de esquerda ou seja de direita, liberal, o que seja. A pessoa às vezes ela fica presa naquele pensamento. Eu, tirando causa própria, não querendo empurrar pra ninguém, eu já acreditei no armamento. Achei que as pessoas deviam ter mesmo o porte de arma, mesmo que seja só pistola, nada de armamento pesado, essas M16 que a gente vê nos Estados Unidos, essas coisas, nada de P90, essas submetralhadoras, nada disso. Conheço as armas. Mas pelo menos uma pistola eu achava que era necessário. Hoje em dia eu penso que não, melhor não ter do que ter esse tipo de coisa. Qualquer argumento que você tenta falar é só pra remendar algo que você se sente impotente. Se a pessoa falar, a arma é só uma máquina, um objeto, um carro pode matar, morre muito mais gente de carro do que de arma, que não sei o que lá. Mas depois ele fica apontando na sua cara que tem muita gente bandido matando você. Eu não sei que em pé isso deve estar. Mas vocês têm que pensar muito bem antes de formular qualquer opinião. Sempre estar o pé atrás. Não lamber bota de político. Não ficar elogiando demais porque eles são seres humanos falham. Eles ainda estão vivos, eles estão em cargos de prestígio. E às vezes eles podem aparecer pra você de um jeito. E eles não são desse jeito de verdade. Muita calma nessa hora. Quero que vocês deixem no comentário, quem estiver assistindo o vídeo, deixe no comentário as suas opiniões. Eu sei que a edição tá uma porcaria, eu sei que minha voz é uma porcaria, eu sei que meus equipamentos aqui não são dos melhores. Eu também não optei por não revelar minha identidade porque são assuntos delicados que eu quero debater e muitas vezes a gente pode receber um raid na rua. Raid, pra você que não sabe, é uma fúria na rua, é um termo em inglês. Então é isso. Aguardem até um próximo vídeo. Eu não vou me calar, não vou ficar sem falar mais coisas, mais opiniões minhas que servem para repensar, não a verdade absoluta. Tudo que você vê na internet não é a verdade absoluta. Você constrói o conhecimento, então vamos tentar ser coesos. Não que tudo seja uma regra, então por que eu tenho que seguir o que você está falando? Vamos tentar ser coeso, a palavra certa, né? Vamos juntar, ver que tudo diz que isso aqui é melhor, vamos seguir, se não der certo a gente muda. Sempre mudando, porque se a gente ficar vivendo no passado, porque no meu tempo aquilo, porque no meu tempo aquilo outro, isso é desculpa para a pessoa ser saudosista e simplista, porque ela não quer pensar. Ela quer agir antes de pensar. Às vezes a gente tem que fazer isso, mas sempre a gente tem que pensar primeiro. Pense nisso.